Então, Shanti, espero que estejam todos bem. Vamos então começar com um momento de meditação, ok? Então vamos relaxar o corpo, relaxar a mente. Então vamos ter esse sentimento de que nós somos esses seres de luz, completos, cheios de qualidades divinas. E que cada vez mais pretendemos nos relacionar com os outros, usando cada uma destas qualidades, destes valores. Então, eu como ser espiritual, a partir de agora, farei o meu melhor para poder harmonizar os relacionamentos à minha volta. Muito depende da minha maneira de pensar, da minha maneira de falar e de atuar. Porque tudo que fazemos cria uma atmosfera à nossa volta. Então eu pretendo cada vez mais criar uma atmosfera de paz, de harmonia, de bem-estar, onde eu e todos possamos experimentar tranquilidade, estabilidade, amizade e tantas outras qualidades. Então, nesse momento, vamos experimentar que estamos imersos num oceano de luz. Cada um de vós, onde quer que vocês estejam, visualizem esta imagem de um oceano. Só que ao invés de ser um oceano de águas, é um oceano de luz. E essa luz está preenchida de amor incondicional. E nós vamos mergulhar todos nesse oceano. Conforme mergulhamos, começamos a sentir este preenchimento interno. Cada canto do meu ser fica preenchido com este amor incondicional. E então, lentamente, começamos a trazer novamente a nossa atenção para este momento, para o momento presente. Om Shanti. Então, Om Shanti, boa tarde novamente. Então,
há algo em relação aos relacionamentos que é uma verdade muito grande. Então, o ser humano, ele tenta se preencher no outro. Muitas vezes é o que nós tentamos fazer. Então, nós queremos nos preencher e pensamos que o outro, então, será responsável por esse preenchimento. Às vezes, até esse sentimento é algo bem inconsciente da nossa parte. Então, um pai e uma mãe pode pensar que o seu filho é responsável por preencher o seu sentimento de alguma falta interior, seja de amor, seja de estabilidade. O marido, a esposa, a mesma coisa em relação ao seu companheiro, ou mesmo amigos entre si. Qualquer tipo de relacionamento pode haver sempre esse sentimento que o outro tem de me preencher. Só que aí é que começa a dor e o sofrimento, porque na realidade nós sabemos bem que o outro, sim, poderia nos preencher, mas ele teria que ter um estoque muito grande dentro dele. E muitas vezes nós queremos extrair paz de alguém que não tem paz, que não está a experimentar paz. Nós queremos extrair estabilidade, amor de alguém que não está a ter ele próprio, ela própria, essa experiência de estabilidade, de amor próprio. Então, como que aquela pessoa vai poder me preencher? E daí começam os sentimentos de infelicidade, de tristeza, não é? Porque tenho uma expectativa tão grande e aquela expectativa ela não consigo realizar aquele sentimento e vou culpar o outro, vou achar que está tudo errado e muitas vezes não é isso. Na meditação a gente vai aprender algo que nos ajuda imenso, que é para você poder se relacionar bem com outros, primeiro você tem que aprender a relacionar-se consigo mesmo. Então, nós temos que alcançar primeiro esse autopreenchimento. É possível? É. Né? Esse autopreenchimento vem do estudo espiritual, vem do seu autorrespeito, e daí, conforme você experimenta este sentimento de amor incondicional, por exemplo, como nós estávamos a praticar, naturalmente, quando você estiver a se relacionar com outros, já não haverá esse sentimento como um mendigo que está a pedir, a implorar que o outro, então, o preencha de alguma maneira. Porque você tem, quem tem, partilha. Se o outro tem para partilhar ou não, tudo ok. Né? Então, essa deveria ser a nossa meta, o nosso objetivo. Então, obter cada vez mais, ter cada vez mais, não é que eu vou esperar que o outro seja paciente, mas será que eu sou paciente? É fácil querer que o outro seja paciente, e eu sou, né? Eu quero que o outro coopere comigo, eu estou a cooperar primeiro? Será que eu sou uma pessoa que coopera com os outros, ou eu estou só de mão estendida à espera que eles cooperem comigo? Então, aquilo que nós partilhamos com os outros será de igual modo aquilo que eles vão partilhar conosco, né? Podem não ser as mesmas pessoas, mas nós vamos encontrar, então, na vida, pessoas que virão ao nosso encontro e vão nos ajudar e vão nos suprir, né, de alguma maneira, com esses sentimentos que nós achamos que não temos, ou alguma orientação que precisamos ter. Então, tudo parte do eu, né? Então, vamos sempre lembrar disso. Ou que fique pensar nisso que eu acabei de dizer, né? Ou será que eu sou um mendigo? Um mendigo de amor, um mendigo de paz, então sempre é o outro que tem que dar, sempre é o outro que tem que fazer, isso é ser um mendigo. Fica de mão estendida e infeliz, e aborrecido, o tempo todo aborrecida, não é? Então nós não queremos que isso aconteça dessa maneira. Então a gente viu na outra aula aspectos tão importantes, não é? De como
nós temos que buscar toda esse autorrespeito, esse amor próprio e há coisas que nós devemos fazer, outras que nós temos que evitar, né? Então, vamos ver hoje alguns outros aspectos, outros vamos falar também da comunicação positiva, que foi um tema que foi colocado na outra aula, falaremos um pouco de perda também, então, vamos a isso. Então, na realidade, tudo na vida, eu acredito, né? Não é só em relação aos relacionamentos, mas tudo muito depende das nossas escolhas. Mesmo quando você pensa que não tem escolha nenhuma, mesmo assim, há coisas que dependem da sua forma de ver a situação e da sua forma de escolher como você vai atuar. Muitas vezes nos deparamos com situações graves dentro dos relacionamentos, não é? De pessoas que abusam verbalmente, que são pessoas que falam de uma maneira com muita raiva, com ego, etc. E óbvio que nos afeta. Então, onde é que está a minha escolha aqui? A minha escolha está na minha resposta, tá? E isso é muito importante entender, porque conforme é a sua resposta, você vai experimentar ou não um sentimento de liberdade interna. Então, se alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, e você fala, não, eu vou responder à altura, eu vou falar as coisas como essa pessoa está fazendo para mim, eu faço igual. Só que depois você vai ter que arcar com as consequências, foi a sua escolha, não é verdade? Agora, vamos supor que você pensa assim, eu escolho ser livre, porque ser livre significa não é poder fazer o que quer que seja. Liberdade é um outro tipo de liberdade, é uma liberdade interna, onde você escolhe ser livre, que significa você escolhe terminar com esta situação aqui e agora. Então, a pessoa, ela está a atuar com aquela raiva que ela sente dentro dela e vai continuar a lançar pedras. Agora, se eu aceito essas pedras ou não, depende de mim. Então, não é que a gente vai atuar como, né? Vamos atuar através das nossas palavras. Então, o que é que eu vou dizer para a pessoa em retorno? Como que eu vou atuar em relação a essa situação? Não é que eu não esteja a ver, não é que eu estou a negligenciar, não é que eu esteja a me rebaixar, não. É uma questão de escolha. É como o relacionamento, muitas vezes, é como se fosse um jogo. Tá vendo? Às vezes é como se fosse um jogo. Então, num jogo, a pessoa joga uma bola, a outra pega. Não é verdade? Ou não pega, ou deixa para lá, ou chega um momento do jogo que você já jogou o suficiente e você fala, eu não quero jogar mais. Esse jogo não me interessa, eu não quero mais fazer parte desse jogo. E muitas vezes nos relacionamentos há esse jogo sutil de ganhar, de querer tirar a energia do outro. Então a pessoa está cheia de raiva, ela atua, ela fala com aquela raiva, e depois o que é que você vai fazer? Você pode, durante um tempo, sentir tristeza, responder à altura, mas pode chegar um momento que você fala, eu não quero mais. Não é que você vai falar isso para a pessoa, você vai mostrar para ela em atitudes que você não está interessada mais naquele jogo. Sempre usando palavras ou diplomacia e palavras dignas, né? Mesmo se a pessoa estiver te ofendendo, é a tua escolha. Por que que você tem que responder com as mesmas palavras? Não é verdade? Então, é isso que é tão importante na hora de nós, quando nós falamos dos relacionamentos, não é? Depois, o poder de ajustar-se. Há algumas coisas que são muito importantes na hora dos relacionamentos. Então, essa imagem ela é tão interessante porque ela mostra a água, né, que vai se ajustando conforme as pedras do caminho. Ela não vai deixar de fluir, ela não vai deixar de ser ela mesma,
Mas ela, o que significa ajustar-se, não é? Não é você perder a sua personalidade, mas você compreender que cada um tem o direito de ser o que é, você reconhecer de antemão a personalidade de cada um e você trabalhar de acordo. Então, na medicina ayurvédica, então, eles quando vão verificar a saúde de um paciente, eles pegam no pulso do paciente. Então, eles vão sentir a pulsação do paciente, não é? E cada órgão tem a sua pulsação. Então, de acordo com a pulsação, eles já sabem que tipo de paciente eles têm à frente e vão atuar de acordo. Então, muitas vezes, mesmo nas nossas aulas de aprofundamento, a gente escuta essa frase, né? Então, enquanto a se relacionar com os outros, sinta em primeiro lugar o pulso de cada um. Então, veja o que aquela pessoa é, o que está a faltar para ela, por que ela está tão irritada, por que ela está tão com tanta raiva, por que ela sente tanto vazio. Então, se nós queremos nos relacionar bem, nós vamos ter que, em alguns momentos, sermos um pouco esses psicólogos, né, espirituais, que é um pouco capaz de ver o outro ou sentir. Por quê? Porque isso vai ajudar imenso a serenizar, a acalmar. Às vezes a outra pessoa, se ela não está bem e você responde ela de uma maneira também violenta ou grave, então você vai piorar ainda mais aquele relacionamento, aquela situação. Então, por que não, em alguns casos, não é? Em alguns momentos, adaptar-se, ajustar-se, para que o outro também se ajuste a si. Isso é muito importante. Se eu não me ajusto a ninguém, se eu não me adapto a ninguém, ou as pessoas que estão à minha volta, como que elas podem se adaptar a mim? Isso é viagem. Nós vivemos em comunidade, em família, então isso é muito importante nesse sentido. Depois a importância da aceitação. E eu achei tão engraçada essa imagem, porque, sem dúvida, veja bem, até no mundo animal, eles acabam por aceitar uns aos outros. E eu gosto tanto de ver, acho tão bonitas essas histórias de animais, de mesmo leões, que são considerados, né, tão selvagens. De repente, se ele vir que tem ali um bebezinho, um macaco ou qualquer outro animal, uma mãe é capaz de adotar aquele animal e aceitar ele como ele é, não é verdade? Então, como essa foto mostra também. Então, por que nós temos que ser iguais? Seria muito aborrecido sermos todos iguais. Então, a beleza na diferença, a beleza em nós sermos aquilo que somos, deixarmos vir ao de cima aquilo que nós somos e aqueles que estão à nossa volta, deixar que eles sejam também. Então, as pessoas que são muito reprimidas, porque elas têm que ser alguma coisa mais à frente dos pais, à frente dos amigos, ou o que quer que seja, elas vão ser pessoas infelizes. Então, é isso, para quê? Né? Então, por que não entender o que vai no interior daquele ser, tentar ajudar ele a se encontrar, o melhor que seja? Quanto mais aceitação, aí sim, se você aceita com amor, você pode falar o que você quiser. A gente aprende isso também na meditação, não é? Que a gente pode, muitas vezes, transmitir tudo o que nós quisermos a uma pessoa, mas primeiro ela tem que sentir que você aceita ela como ela é. Então, se você estiver recriminando ela por causa disso ou daquilo, ela não vai te escutar, ela não vai querer nem saber do que você tem para dizer para ela. Depois, outra coisa tão importante, nos relacionamentos, ninguém é perfeito, nós vamos observar durante a vida que muitas coisas vão acontecer durante a vida de cada um de nós. Nós sabemos que muitas vezes nós queremos fazer
coisas e não conseguimos, nós queremos criar paz, não conseguimos, e harmonia, mas fica um conselho: independente do que aconteça, em todas as áreas da sua vida, seja com seus pais, seja com seus filhos, com seu companheiro, com a sua companheira, com seus amigos, com o mundo em geral, com as pessoas que trabalham consigo, faça o seu melhor. Mas é para fazer mesmo. Por quê? Porque nós não podemos nos arrepender depois. Nós temos que fazer o melhor na hora que está a acontecer, na hora que as pessoas estão à nossa volta. E tem acontecido de amigos que antes da pandemia estavam aqui no dia a dia. Pessoas, né, que nós conhecíamos, que estavam aqui tranquilamente, vivíamos, né, nos encontrávamos, partilhávamos. E agora, por um motivo ou por outro, por coronavírus ou por outros motivos, essas pessoas já não estão mais. Então, significa, se naquele tempo eu fui capaz, né, de partilhar o meu melhor com elas, então o trabalho ou a amizade foi estabelecida, criou-se uma ajuda mútua, etc. Se não, agora eu não posso me arrepender, porque o tempo passou e essa pessoa ela já não vai mais voltar cá. Não é verdade? Então, a gente tem que fazer as coisas na hora que é hora de fazer, naquela hora, a um momento certo. Então, cuidar das crianças pequenas é quando elas são pequenas. Cuidar dos adolescentes é quando eles são ainda adolescentes. Não é verdade? Cuidar da pessoa idosa que faz parte da sua vida tem que ser agora, porque depois você não sabe se ela está aqui amanhã ou não. E depois você fica com aquele sentimento de dever ou de amor que não foi cumprido, ou palavras que você não disse, ou carinho que você não deu, não é verdade? Então, isso é muito importante. Depois, seja correto em tudo que faz, atue de acordo com a lei do karma. Eu sei que isso é um bocado subjetivo, né? Então, ser correto. Às vezes as pessoas podem perguntar, mas e os outros? Eles não são corretos. E daí eu vos digo, na espiritualidade a gente aprende, não, eu já falei isso antes, não importa o que os outros estejam a fazer. Tudo depende da sua escolha, porque tem a lei do karma, que é a lei da ação e reação. Então, mesmo se vocês, alguém aqui nunca veio, não é a primeira vez que está conosco e não sabe o que é a lei do karma. Karma é ação, é a lei da ação. E a lei da ação explica que para cada ação tem uma reação. Então, não importa o que os outros estejam a fazer, eu vou continuar a fazer o bem. Eu vou continuar a atuar com generosidade. Eu vou continuar a fazer as coisas com sabedoria. Eu vou continuar a fazer as coisas de maneira positiva. Mesmo se lá fora no mundo estão se matando por causa de espaço, de terra, por causa de religião, seja pelo que for. Não me interessa nada disso. Interessa porque eu estou neste mundo e eu quero fazer a diferença. Mas não interessa no sentido de que eu não vou copiar erro dos outros. Não vou copiar. Eu estou decidida, né? Eu devo falar para mim mesma, estou decidida a fazer o que é certo fazer, independente do momento, independente da circunstância. Às vezes as circunstâncias são mais fáceis, outras vezes mais difíceis. Às vezes somos colocados à prova, e isso não serve só para vocês, serve para todos nós. Na verdade, todos nós passamos por circunstâncias em que somos colocados à prova. Mas aí, o que você vai fazer? Você vai copiar o erro do outro, que está deitando você abaixo, que está falando palavras agressivas? Você vai copiar? Ou você vai ser você mesma? Aí chegou o momento. Eu escolho ser eu mesma, não é verdade? Com essa força interior e fazendo as minhas próprias escolhas, porque no final do dia eu quero ser feliz, eu quero sentir paz interior.
Eu não, porque assim, às vezes as pessoas pensam que para elas terem ter paz interior, serenidade, que elas tomam um avião, ou vão para a praia e vão se sentir, ou vão para um passeio e vão se sentir melhor, vão de férias. Agora as coisas estão um bocadinho diferentes, mas pronto, essa é a ideia. Só que, para onde quer que você vá, você leva os problemas dentro do seu pensamento, do seu coração também. Você pode estar no lugar mais lindo do planeta, mas os problemas estão lá na mesma consigo. Você é capaz de não esquecer deles nem um segundo. Então, significa o quê? Que nós temos que enfrentar tudo aqui e fazer as nossas escolhas aqui. E escolher a liberdade, isto é, eu quero ser livre de alguém estar a pensar em mim, eu quero ser livre de ter falado alguma coisa errada e depois ter que me arrepender, de ter feito alguma coisa errada para alguém e depois ter que me arrepender a vida inteira. Eu quero ser livre disso. Depois, não reviva os seus erros do passado. Isso também nós fazemos muito bem, não é verdade? Então, de novo e de novo, quando a gente faz alguma tarefa que não é bem feita, que não fica bem feita do jeito que nós queremos, então é natural a gente se lembrar daquilo de novo e de novo. Ah, eu podia ter feito, eu podia ter organizado as coisas desta maneira, daquela maneira, mas na realidade, nós temos que aprender o que passou, passou, e deixar o passado ser passado. Então, pode ser que a gente não consiga voltar naquele passado e corrigir aquele erro, mas a partir de hoje eu posso fazer o que é certo fazer. Isso é algo que a gente aprende também aqui. Então, ponto final. E a meditação vai ajudar imenso a colocar esse ponto final. A meditação ajuda a perdoar, a meditação ajuda a entender, a meditação e a espiritualidade que vem junto com essa prática da meditação é que vão criar essa diferença no meu interior. Então, quanto mais aprofundada é a sua experiência, né, interna, mais você se liberta e você entende, fala, ok, quando eu cometi esse erro, eu era jovem, não tinha a sabedoria que eu tenho hoje, eu atuei por impulso, se der para ir voltar atrás, vá lá, se você achar que deve pedir perdão, desculpa, vai e faz, mas se já passou o tempo e você já nem pode mais fazer isso por algum motivo, então você vai tratar a situação com a espiritualidade. Então, é muito importante isso. Agora vamos falar um pouco da comunicação, e que como a comunicação é uma arte, e veja bem, a comunicação é tudo na vida da pessoa, porque, na realidade, as coisas físicas vão compor a nossa experiência de vida, não é verdade? Mas a nossa experiência de vida, numa boa percentagem, tem a ver com relacionamentos, não é verdade? Então, o que é o relacionamento? Por isso que a gente usa a palavra, quando vivemos em casa com as pessoas, falamos o nosso lar, né? A casa é o lugar físico, o lar é o sentimento que existe entre as pessoas, a comunicação entre elas. Então, esse é o lar, né? Uma coisa subjetiva, que tem a ver com sentimentos, tem a ver com coração, tem a ver com partilha. E depois, também a escola. O que é uma escola? Então, hoje em dia, mais que nunca, nós já percebemos que existe aquele espaço físico, mas a escola é, na realidade, a partilha de relacionamento entre as pessoas, o professor e os alunos, o diretor, o professor, os professores e os alunos, e depois, é óbvio, aquilo se passa no ambiente físico, hoje em dia, muitas vezes, num ambiente virtual. E está aí a comunicação acontecer o tempo todo, seja onde for, e escolhendo espaços físicos, né? Então as pessoas vão numa esplanada para poderem estarem juntas, para poderem partilhar.
mas o relacionamento é o mais importante naquele momento, né? Uma coisa que um chá, um café é um extra, mas estamos ali para partilhar amizade. E na escola estamos para partilhar a educação, o crescimento, momentos como esse também. Então, que antes eram físicos, agora estão virtuais, mas de qualquer maneira é um relacionamento entre nós. Então, a comunicação, ela acontece o tempo todo. Então, quanto melhor nós soubermos comunicarmos uns com os outros, mais felizes nós seremos, né? Então, agora nós vamos ver algumas coisas muito importantes. Então, eu já falei dessa liberdade, e vamos pegar, então, partilhar aqui duas coisas importantes. Uma delas, você quer sentir essa harmonia interna? Então, prestem atenção a esses 3 monges, que nós vamos falar sobre eles, e vamos falar aqui também sobre a comunicação através dos pensamentos, sentimentos, palavras e mesmo ações, e também da parte escrita, né? Então, existem os 3 macaquinhos, ou aqui eu mostrei os 3 monges que são tão famosos. Então, os monges, eles mostram não ver nada de mal, não falar nada de mal, não escutar nada de mal. E tem mais, eu já falo. Mas, sempre que nos acontece alguma coisa, nos relacionamentos, ainda mais hoje em dia, na pandemia, que as pessoas estão muito confinadas umas com as outras, aprenda a responder com sabedoria. Se você disser alguma coisa e se você responder de uma maneira que você já sabe que aquilo vai colocar lenha na fogueira, por que não escolher o silêncio? Não digo que seja um silêncio para sempre, mas você pode dizer tudo o que você quiser na hora certa. Às vezes, não é a hora certa de falar o que você está pensando. Por isso, a sabedoria. Então, o que nos ensinam os 3 monges? Não veja nada de mal. Não significa que você não está a ver. Muitas vezes, você está a ver. Você está a ver o que está acontecendo. Mas naquele momento, você deve se questionar: vale a pena? Eu quero entrar nessa situação que pertence a outra pessoa? Ou será que está no momento de eu entrar na situação da pessoa e falar o que eu penso? Ou é melhor aguardar? Então, ver e não ver. Tá vendo? Eu estou a ver tudo, mas eu vou escolher o momento certo. Escutar e ir além, que significa deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. As pessoas gostam muito de falar dos outros, gostam muito de criar histórias que não são verdadeiras. Então, hoje em dia, tanta fake news, e não é só em relação às notícias do mundo. As pessoas também criam notícias mentirosas em relação a outros. Então, quem fala sobre coisas grandes fala também de coisas pequenas. E nós podemos estar envolvidos nisso de alguma maneira. Então, para nós nos protegermos, então, ok, a pessoa está a dizer, mas você sempre coloque, sempre, ainda mais se forem situações graves, sempre coloque aquilo em suspenso por algum tempo, para você próprio chegar à sua própria conclusão. A gente não pode, só porque escutou alguma coisa de alguém, colocar aquela pessoa de parte. A gente pode estar cometendo um erro muito grave. Aquilo pode não ser completamente verdade. A gente não sabe a outra parte, o que aconteceu com ela. Então, por isso que o sábio, né, o mongezinho, está a ensinar. Escuta por um lado, sai pelo outro. E agora, também tem outra coisa. Enquanto a escutar os outros, isso é algo que a gente tem que aprender também. Escutar, porque tem esse escutar, que eu estou a falar de coisas inúteis, né? Que a gente escuta, que você deixa entrar, faz um filtro, vamos chamar assim. Mas tem o escutar que é dar atenção a. Então, vamos supor que alguém vem te contar um problema. E a pessoa está
precisando de ajuda. Ou se o seu filho vem falar consigo e você não dá atenção àquilo que ele está dizendo. Então, o que acontece naquele momento? A pessoa fica desalentada, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Embora você esteja presente, a pessoa sabe que você não está escutando o que ela está dizendo, com atenção. Então, escutar com atenção. Nem que seja 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Porque esse escutar com atenção vai já quase de imediato dar uma resposta àquela pessoa que precisa de ajuda. Então, isso é muito importante. O terceiro monge nos ensina, não falar nada de mal. Não se esqueça da lei do karma. Tudo que você fala tem um retorno. Se nós somos seres de energia, cada palavra que nós falamos está preenchida de energia. Se você fala coisas inúteis, fala demais, então as suas palavras ficam sem poder. Por isso que é dito que uma pessoa que fala pouco, muitas vezes é uma pessoa que as pessoas gostam de ouvir, porque as palavras dessa pessoa têm poder espiritual. O que ela fala é correto falar, se ela disse, deixa eu escutar o que ela está dizendo. Porque tem sabedoria aí, ela deve estar falando alguma coisa que é para eu entender, para eu escutar. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Falar, pensa antes de falar. Pensa várias vezes antes de falar. Porque muitas vezes nós falamos coisas desnecessárias, falamos coisas fora de hora, e depois falou, não dá para voltar para dentro de novo, já falou, não é verdade? E daí você já criou uma situação desagradável, e daí a pessoa pode não querer a sua desculpa, né? Ou pode ser que fique aquele mal-entendido no ar e já não dá mais para voltar atrás, né? Então, onde começa um bom relacionamento? Então, nós vamos agora ver através, então, como eu falei, dos pensamentos. Aliás, do pensamento eu não tinha dito ainda, então nós vamos adicionar. É o que falta, é o monge que está a faltar aí. Então, é o monge dos pensamentos. Então, nós muitas vezes nos esquecemos que a primeira ligação que nós temos com os outros é através da mente. Você pensa, chega lá o pensamento, quase na hora, no mesmo momento, porque o pensamento é uma energia. Eu me lembro de quantas vezes, né, estando fora do país onde eu nasci, e eu me lembro de várias vezes eu estar com um pensamento, fosse na minha mãe, fosse em alguém da família, e aquela pessoa me telefonar quase de imediato. Então, o que significa isso? A mensagem chega quase que ao mesmo tempo. E a outra pessoa capta, como ela está em sintonia consigo, ela então responde na hora. Então, o pensamento, quando a gente tem um pensamento negativo em relação a alguém, então a gente está a comunicar isso com ela. Por isso que depois, se você fala para essa pessoa, ah, você é meu amigo, né? Você fala palavras boas para essa pessoa e às vezes ela não aceita. Por quê? Porque nas palavras você está a dizer uma coisa, mas nos teus pensamentos você diz outra. E a pessoa está a captar as duas coisas. Então a gente aprende algo que nos ajuda imenso. Quer falar alguma coisa, e era uma questão que vinha na aula passada, seja em questões de trabalho, seja em questões na família, com os amigos, você pode falar tudo que você quiser, mas primeiro você tem que verificar o teu pensamento. Você tem que verificar com qual intuito você está a falar aquilo, não é verdade? Então, se você fala para alguém, se você primeiro fala assim, olha, esse meu funcionário tá difícil de lidar com ele porque ele não presta atenção. Mas eu gostava de dar mais uma oportunidade a ele. Né? Então, esse é o pensamento bem positivo, né? Bom, querendo ajudar o outro. E daí, se você sentar com verdade e falar com ele,
não é? Com ela, com ele, fala assim, olha, eu quero te dar mais uma oportunidade, no que eu posso te ajudar? Uma coisa simples, porque a pessoa vai captar ambos, a oportunidade que ela está a receber e o sentimento com que vem aquela possibilidade de mudar. Às vezes, eu sei que tem situações que a gente tem que falar coisas firmes, mas mesmo enquanto eu falar coisas firmes, você tem dois modos de as falar. Ou com sentimentos de raiva, que quem as escuta vai fugir, não vai querer escutar, é como se você tivesse a falar para ninguém, ou você fala, mas a sua firmeza, ela está preenchida de bons votos. Então, você é como uma mãe que corrige um filho, tá vendo? Um pai que corrige um filho. Ele tem tanto amor e ele faz a correção por causa do amor que ele tem. E o filho escuta, pode ser que naquele momento ele fique zangado e magoado, mas passa rapidamente, porque o sentimento com o qual é feito são ditas aquelas palavras, é muito maior. O amor, os bons votos são maiores, ou é maior do que o sentimento daquela chamada de atenção. Então a pessoa acaba aceitando. Então, nós aceitamos aquilo que vai de encontro ao nosso coração. E vocês perguntem a si mesmos se não é isso, que acontece muitas vezes. Se alguém vem falar conosco e mostrar o dedo, e falar com raiva e com ego, ou deitando abaixo, nós rejeitamos de imediato. Então, quer fazer com que as pessoas te aceitem? Ok. Você tem que fazer um rostinho sério de vez em quando? Ok. Mas e o seu sentimento interior, qual é? Não é verdade? Isso vai mudar. E outra coisa, vocês não têm que aceitar nada disso que eu estou a dizer. Façam experiências. Faz a experiência e vê como é que funciona. Não é que a gente vai deixar de fazer as coisas. Vai fazer, mas vai fazer com o sentimento certo, falando da maneira certa, e aí as coisas vão se compor de outra maneira. Então, falamos do pensamento, das palavras, das atitudes. As tuas atitudes criam basicamente tudo à sua volta. As pessoas estão olhando para nós, que exemplo nós estamos a criar. Não adianta falar para alguém, olha, você não deve fazer isso se você mesmo faz. E é uma história então, bem conhecida também. Uma vez, uma mãe foi pedir a Gandhi um conselho e disse, olha, eu queria que o meu filho está experimentando um problema de saúde e ele não deve comer açúcar. Então, será que daria para você falar com ele e dar um conselho? Ele devia ser alguém próximo. Então, ele falou assim, olha, tudo ok, mas não pode ser hoje, tem que ser daqui. Vou falar com ele daqui uma semana, 10 dias, daqui 10 dias eu falo com ele. Por quê? Porque ele mesmo comia açúcar. Então, durante aqueles dias, ele praticou, não é? Se abster do açúcar para poder, então, no momento de aconselhar o rapaz, poder estar falando algo verdadeiro, que pudesse tocá-lo no seu coração. Não é verdade? Então, é assim, a nossa atitude conta em tudo, as pessoas estão olhando para nós o tempo todo, elas estão vendo como nós estamos a reagir em relação à vida, em relação às coisas, ainda mais se são pessoas mais jovens do que nós, né? Ainda mais hoje em dia, que né, os jovens, as crianças, vejam só que ambiente que elas tiveram que aprender a crescer desde o ano passado. Isso afeta toda a gente, se afeta nós. Imagina eles que não podem encontrar com um amiguinho, que não podem sair para um passeio, que não podem estar com outros fisicamente. Então, nós temos que ter uma atitude de tanta compreensão, de palavras amorosas, de tentar suprir aquela falta com positividade, para que eles cresçam também sem traumas, não é? Porque senão pode acontecer, não é verdade? Então, pensar nisso.
Então, pensamentos, palavras, ações, atitudes, falta um, que as pessoas às vezes não pensam nisso, mas que é muito importante, que é a escrita. A escrita também causa mau relacionamento? Ah, claro que sim. Um e-mail, hoje em dia o Facebook, o Instagram, etc., onde as pessoas, elas se expressam. Mas daí você tem que, assim, o que cada um escolhe fazer, ok, é a sua própria escolha, a gente já falou isso várias vezes, mas daí você tem que se questionar, não é verdade? Então, eu quero ser lembrado como, porque qualquer coisa que você escreve é um documento, pensa bem, fica gravado e vai afetar a vida de outros. Se você escreve um e-mail onde você coloca tais palavras, que a outra pessoa, quando lê aquilo, ela não está olhando para o seu rosto, ela só vê aquilo. Então, se aquilo tem uma carga de forte, de violenta, às vezes, com palavras fortes, é isso que ela está recebendo do outro lado, não é verdade? Agora, e se nós recebemos esse tipo de mensagem, como que nós vamos responder? Você vai responder igual? Você vai criar o mesmo sentimento que o outro criou em si, você vai criar nele? Ou você vai cortar? E você vai responder com educação. Porque daí, que quando você responde com educação, quando você responde com valores, então é como cortar aquela situação. Você, às vezes, muitas vezes, tem que responder. Se são situações de trabalho, por exemplo, você tem que responder. Então, seja claro, seja explícito, mas com clareza, com sabedoria. E passando a mensagem, de forma que a pessoa ela fica calma quando ela lê a sua mensagem e ela pode até cair em si, que ela podia ter dito as coisas de outra maneira. Então, isso é algo tão importante que a gente pode tratar, não é? Depois, sentimentos também. Eu não falei dos sentimentos, mas olha só, mas os sentimentos vão junto dos pensamentos. Pensamentos e sentimentos são uma bola de neve. Eu penso, eu sinto, eu sinto, eu penso. Tudo que eu penso vai criar sentimentos. Todos os meus sentimentos criam novos pensamentos. E isso são matérias também aqui da escola que a gente vai estudando em profundidade e faz tanta diferença compreender cada coisa, não é? Então, de novo, faça as suas escolhas. Depois, olha que bonita a gratidão, que palavra tão maravilhosa nos relacionamentos. Saiba agradecer tudo, todos. Não canse de falar gratidão. Gratidão, gratidão é a palavra, uma das palavras mais sublimes que existe no mundo, não é? Na vida de um ser humano. Então, se você souber ser agradecido, eu sempre penso nisso, que quando a gente sabe agradecer o que tem, a vida nos dá mais. Se você aprende a agradecer os seus relacionamentos, eles também vão te dar mais. Eles vão ficar contentes porque você está contente, vão te dar mais. Então, por que não agradecer, não é? As pessoas que estão à nossa volta, os momentos felizes, e falar coisas bonitas para eles de vez em quando. Sempre que nós sentirmos falar, por que não? Não é verdade? Então, isso é uma coisa muito bonita. Eu lembro, a minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva, e desde que nós éramos pequenos, eu tenho 2 irmãos, ela falava coisas tão boas para nós, né? Que fala, você é inteligente, você é uma pessoa que vai ter sucesso na vida, você é isso, você é aquilo. E é incrível como isso ajudou na construção do nosso caráter. Os meus irmãos são pessoas tão positivas, são pais maravilhosos, porque ficaram com isso gravado dentro deles. Agora, vocês imaginem uma pessoa que está o tempo todo pondo você para baixo, difamando você, ou achando que você faz mal, também você vai ficar com aquela marca dentro de si, não é verdade? Então, a importância. Então, aquilo que eu dizia, a sua conduta cria a atmosfera à sua volta. Olha que responsabilidade que nós temos.
talvez a gente tivesse a ideia que o relacionamento fluía, flui aqui, flui ali, não flui ali, mas não é bem assim. É você que cria a atmosfera à sua volta. Então, e a atmosfera é criada pelos seus pensamentos, pelas suas atitudes, palavras, a harmonia que você cria vai afetar todos à sua volta. Então, e daí essa pessoa que cria harmonia torna-se um pilar, onde ela estiver, seja no trabalho, seja em casa, seja na comunidade, ele é um pilar. Todos vão ficar circulando um pouco à volta dessa pessoa. É uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade doce, não é uma responsabilidade difícil, né? Depois, hoje em dia, mais do que nunca, nós temos que aprender a trabalhar em conjunto com os outros. E ia ser tão bonito também, mesmo dentro da família, não é verdade? Agora que passamos mais tempo dentro de casa, então o que significa trabalhar em equipa, em família? Cada um faz um pouco. Se não era assim até então, comece a ser. Ou se alguém tem que fazer uma tarefa, todos ajudarem aquela pessoa, ou quem puder ajudar aquela pessoa a fazer aquela tarefa. Mesmo a criancinha, aprender desde pequenina que ela pode ajudar a mãe a separar uns vegetais, ou a fazer isso e aquilo. Então, isso já é um sentimento de trabalho em equipa. Então, quando ela crescer, ela vai aprender a dividir, ela vai aprender a partilhar, e nós temos que aprender a fazer isso uns com os outros, não é? Então, fazermos as coisas em conjunto, porque o relacionamento não é só palavras, não é só passeio, mas é a vida. A vida, ela inclui várias coisas. Na verdade, antes as coisas eram um pouco diferentes, depois da pandemia, elas são diferentes ainda. Então, um faz pelo outro, um faz com o outro. Então, não precisa toda a gente sair, sai um em prol de todos, aí vai comprar coisas que os outros precisam. Assim, né? Ajuda mútua, ajudar uns aos outros. Então, isso é muito importante. E uma família que trabalha assim em equipa, ela é uma família saudável. Então, crie, se você não está vendo direito como fazer isso, crie situações assim, crie, não é? E vocês vão ver. Eu me lembro de uma outra situação, estou aqui para partilhar uns trechinhos também da minha vida particular, mas assim, eu me lembro que uma avó que partiu com 103 anos, e ela era uma pessoa maravilhosa, e até com muita idade ela ainda fazia crochê, porque ela fez coisas maravilhosas durante a vida. Então, quando ela já não conseguia mais fazer, costurar coisa, fazer coisas grandes, então a minha mãe ensinou ela a fazer pedacinhos pequeninos, então ela fazia aqueles pedacinhos pequenos, ficava entretida fazendo lá o crochê, e ela já tinha muito mais de 90 anos nessa época. E depois a minha mãe juntava os pedacinhos todos e fazia uma colcha, fazia uma toalha de mesa, uma coisa qualquer. Então é um pouco isso, né? Então ela estava entretida, estava feliz, estava se sentindo útil e estava toda a gente feliz, né? Então nós temos que usar a criatividade nos relacionamentos também. É muito importante. Depois, por isso eu coloco aqui uma coisa que eu acho uma verdade tão bonita, tão bonita. Se você não sabe o que fazer, e agora eu tenho que relacionar, por onde começar? Comece por esse lema, cooperar sempre. Independente do que seja, né? Para coisas boas. Então, você quer, crie isso como um lema para a sua vida. Então, quem quer que entre no seu caminho, você vai cooperar com aquela pessoa. Então, você vai cooperar com palavras, você vai cooperar nas suas atitudes. Se ela está precisando de alguma coisa, você vai cooperar. Coopere, porque isso vai criar um traço de personalidade seu muito bonito, muito generoso, muito amigável, muito harmonioso. E daí você pode ter certeza que você vai cumprir bem o seu papel.
Então, como você vai cooperar com seu filho? Como você vai cooperar com seu pai, com a sua mãe? Como você vai cooperar com a comunidade? Hoje em dia tem tanta gente com necessidade, tem fome, tem tantas coisas. Como que você vai cooperar, não é? Então, se aquele seu amigo está sofrendo porque perdeu alguém querido que ele amava, como que você vai cooperar? Mantenha essa palavra no seu pensamento e quando surgir a situação, coopere, coopere, coopere e sempre encontre uma maneira de fazer. Depois eu já falei um pouco sobre isso. Então, o que é criticar? Criticar são palavras que caem no vazio. Uma coisa é a crítica positiva, que eu já falei, com palavras, com jeitinho. Você fala, olha, fulano, com o coração cheio de bons sentimentos primeiro, você ajuda o outro. Uma crítica positiva. Agora, criticar só para deitar abaixo é lixo. É lixo. Nem você quer cultivar esse lixo, nem quer fazer com que o outro se sinta infeliz. Porque quando a gente critica, a gente deita abaixo o bem-estar do outro, o autorrespeito do outro e vai causar sofrimento. Então, não é isso que nós queremos. Então, o respeito, você quer ter um bom relacionamento com as pessoas, vai lado a lado com o cooperar, é respeitar. Então, eu tenho que saber qual é o meu espaço. Não posso ultrapassar o meu espaço, seja ele nas palavras, não posso falar tudo o que eu quero da forma como vem. Tem que filtrar, tem que pensar, tem que respeitar as pessoas por aquilo que elas são, né? A idade que elas têm, a vida que elas tiveram, o sofrimento delas. Então, respeitar. Então, se você respeita, e respeitar até mesmo a criancinha, não é que você vai só respeitar a pessoa mais velha, ou igual. A mesma criança precisa do seu respeito, o jovem precisa do seu respeito, todos precisam, são seres humanos, precisam ser respeitados. Os animais precisam ser respeitados. Hoje em dia não há respeito por nada, não há respeito pela natureza, não há respeito pelos animais, não há respeito pela crença do outro, não há respeito por nada. Então, que mundo é esse que a gente criou? Então, mas assim, eu sei que é assim, mas eu vou fazer certo. Então, você escolhe a respeitar. Não é verdade? Isso que eu acho tão importante nos relacionamentos. É assim, fuja de jogos de interesse, fuja, 7 pés. Não é verdade? A gente sabe quando a pessoa está querendo nos envolver num jogo de interesse para ganhar alguma coisa, para que a gente faça alguma coisa, não é verdade? Para nos enredar de uma determinada maneira. Você pense bem antes de entrar nesse jogo, porque daí você já sabe o resultado. Tudo que tem malícia por trás, tem negatividade por trás, tem falta de verdade por trás, não pode dar certo. E, portanto, se você se deixa enredar por um jogo de interesse, então você está perdido. Então, quantas vezes acontece da pessoa falar, não, se você fizer isso, eu te dou isto, isto e aquilo, às vezes é sutil, parece tudo tão bonito. E já, quando a gente fala, né, nós, eu estou falando eu agora, mas os meus colegas, nós temos aqui a obrigação de falar só com base na nossa experiência. Então, eu já presenciei situações assim na minha vida. Então, as pessoas falam, isso e aquilo. Quantas vezes eu falei, não, olha, está tudo ok, não é necessário. Então, não vou poder fazer isso, não é necessário. Não é necessário. Eu não quero isso, não é necessário. Então, a gente tem que, naquele momento, colocar o limite e a pessoa, então, daí vai entender. Mas você é que tem que primeiro perceber. Se você não consegue perceber que aquilo é um jogo de interesse, então, às vezes, é um sofrimento muito grande quando a pessoa se dá conta que ela entrou numa coisa que não devia ter entrado, né? E deixou de ser livre, porque daí você passa a ser uma peça dentro de um jogo e a gente não quer nada disso, não é? Depois falou-se de algo tão importante nos dias de hoje,
que é o sentimento de perda, não é verdade? Por quê? Porque as pessoas, com o coronavírus, quantas pessoas partiram, pessoas nossas queridas, entes queridos, pais, irmãos, amigos, como eu dizia no começo, pessoas que vinham à escola e você já sabe que a pessoa já não vem mais, não é verdade? Mas aqui a gente tem uma forma de ver a vida e a morte de uma forma muito interessante. Eu acredito que nos ajuda imenso, não é? Então, que a vida é uma viagem, então, que vai nos levar a esse momento da partida. Então as pessoas dizem muitas vezes que quando a pessoa nasce, você não sabe qual vai ser o destino dela, porque muitas coisas podem acontecer. Mas uma coisa você já sabe, que um dia ela vai ter que partir. Então, é isso. Só que hoje em dia, a gente tem que lidar com outro sentimento, que é o sentimento dessa perda abrupta. De repente, a pessoa está cá, amanhã já não está mais. E isso dói muito. Então, a primeira coisa a gente entender é: eu sou um ser de luz. O que morre não é a alma é eterna, mas o que morre é o corpo. O corpo é que deixa, os órgãos é que deixam de funcionar. É o físico, é esse templo. Não, o meu corpo é o meu templo. E é esse templo que vai chegar um momento que eu vou ter que descartar. Mas a vida continua, não é? Nós acreditamos nisso. Então, ao invés de nós entrarmos num desespero, porque não vai adiantar nada, então nós temos que começar a praticar outro tipo de pensamento. Então, eu sou luz e eu envio luz. Eu vou enviar luz, vou enviar sentimentos de oração, sentimentos de meditação para aqueles entes queridos que eu perdi, para aquelas pessoas que estão nos hospitais. Por que não fazer uma coisa mais alargada? Não é verdade? Tanta gente a sofrer. Então, todos os dias dedicar um bocado do meu tempo para todas essas mães, pais, não é? Famílias que têm perdido vários seres queridos, seja por coronavírus, seja pelas guerras, né? Pelas essas bombas que vão caindo aqui e acolá, e de repente você deixa de ter aqueles que você ama perto de si. Então, pense nisso, a vida é uma passagem, nós somos seres de luz, o ser de luz ele é eterno, ele vai sempre viver, e, portanto, nós temos que prestar atenção agora na eternidade das coisas, não naquilo que termina agora, mas naquilo que fica. Por isso que quando nós praticamos a filosofia do Raja Yoga, nós levamos muito a sério a questão do que nós estamos a criar no momento presente. Porque o que você cria hoje é o que você leva na sua bagagem. Quando a gente vai embora, a gente não leva nada conosco. A única coisa que você leva, não leva nada físico. Você vai levar o amor que você criou com aqueles à sua volta, a bondade que você teve durante a vida, a generosidade. Se você criou mal, algo de mal, também você vai levar consigo. E vai sentir dor e sofrimento na hora da partida. Então, o que é que eu quero levar comigo na minha mala? Quero levar coisas boas. E venham fazer o curso de meditação, que esse sentimento de perda vocês vão entender ele perfeitamente. Porque o luto é uma coisa muito profunda mesmo. Quando a gente perde alguém muito próximo, a gente precisa desse tempo de silêncio, e eu tive a oportunidade de experimentar isso, que quando partiu alguém muito próximo, a necessidade do silêncio naquele momento. Luto é isso, você precisa daquele silêncio, daquela introversão para aceitar que aquela perda aconteceu. Mesmo sabendo que aquele ser é eterno, mas a perda física, ela é forte também na vida de cada um de nós. Então, o luto é isso, é esse momento que você dá a si mesmo
que vai depender de cada um e da espiritualidade de cada um, para você aceitar que aquela pessoa já não vai estar lá mais fisicamente, não é verdade? Então, por isso que hoje em dia fica tão importante nós fazermos pelas pessoas tudo o que nós tivermos de fazer por elas agora, enquanto elas estão conosco. Não é verdade? Então, isso é uma coisa muito bonita. E vamos terminar, então, com essa ideia um bocadinho só. Então, eu espero que vocês tenham pensado nisso. E para terminar, essa questão do perdão, que também é uma joia. O perdão é a joia máxima, é o diamante dos relacionamentos. Isto significa o quê? Se você quer ser livre no seu coração, e eu já repeti essa palavra imensas vezes hoje, né? Do ser livre. Porque ser livre é se libertar de sentimentos que você está a carregar dentro de si. E eu amo essa questão do perdão. O perdão é incrível, porque ele pode ajudar você a ir além de muitas coisas, né? Então, de situações de relacionamento, da sua infância, da sua vida, do hoje. E eu vou deixar um exercício que eu gosto muito de praticar, e vocês já escutaram ele, se vocês já escutaram as meditações, já com certeza ouviram falar, ou nas conferências. Então, esse é um assunto nosso também aqui, que nós praticamos, que é, primeiro, você tem que se questionar. Se tem alguma coisa a bloquear o seu coração, você se questiona, eu estou aberto para me libertar dessa dor? Eu quero? Primeiro você tem que responder a isso. Só você pode responder. Depois, eu tenho, não é? Eu estou com vontade de perdoar, eu quero perdoar? Talvez você demore um bocadinho mais para responder a essa questão. Mas tem um exercício maravilhoso que vocês podem fazer, que dá um sentimento de leveza interna único, que é tão simples como isso. Mentalmente, você coloca aquele ser, aquela pessoa, aquelas pessoas que te magoaram diante do seu pensamento e você vai conversar com elas mentalmente. E você vai dizer assim, mas você não pode só falar da boca para fora, tem que sentir cada vez mais. Quanto mais você for capaz de sentir, maior será a liberdade. Então, o sentimento é, eu te perdoo por tudo aquilo que você me fez sentir. No passado, no presente, tenha sido, fosse o que fosse. Eu perdoo você. E daqui, naquele momento, visualiza aquela luz divina, porque para nós Deus é um oceano de luz. E visualiza aquele ser cheio de luz. E você diz para ele agora, eu estou libertando você do meu interior, eu liberto você. Eu não quero você mais preso no meu interior. Eu liberto. E depois, geralmente nunca é um lado só, tem sempre o outro lado, que é o seu. Será que você também não fez alguma coisa? Então você vai pedir perdão. Eu peço perdão por qualquer coisa, qualquer palavra que eu tenha falado, qualquer atitude que eu tenha tido em relação a si, né? Falando para a pessoa. Eu peço perdão, porque eu, a partir de agora, quero ser livre. Eu liberto você do meu interior. Se vocês praticarem isso, e luz em cima, é rápido isso, você pode fazer à noite antes de dormir, quando acorda pela manhã, porque o amor une as pessoas, você está sempre a lembrar daquele que você ama, mas a raiva também une. Você está sempre a se lembrar daquela pessoa que te fez mal ou que por algum motivo você tem um mau relacionamento.
Então, esse é o exercício do perdão, muito fácil, faz de manhã, faz à tarde, durante o dia, mas não pode ser de vez em quando, não vai funcionar. Você tem que se prontificar a fazê-lo, por exemplo, por 10 dias, por uma semana, por 20 dias. Tem coisas mais fáceis, mais difíceis. Aquele sentimento vai desaparecendo do seu interior. Ok? É tanta coisa para falar em pouco tempo. De qualquer maneira, tem alguma coisa, alguma pergunta para eu responder? Como vamos fazer esse luto? Mas então, não tem uma coisa é lembrar-se de Deus como luz, não é? Então, é o que nós aprendemos. Mas se você entende que aquela alma que partiu pertence a Deus, então você naturalmente deixa ir. Não significa, eu contei uma experiência minha. Eu também tive que fazer o meu luto. E eu tenho Deus na minha vida todos os dias. Então eu lembro, e ele me ajudou a poder deixar, não é, aquele ser querido partir. Então isso significa que as duas coisas andam lado a lado, né? Então você pode continuar, tem que continuar a lembrar, né, dessa fonte suprema a cada dia, da fonte de amor, de paz, e que é o seu ente querido que vai estar consigo eternamente, que é Deus, mas ao mesmo tempo é Ele mesmo que vai te dar força para você deixar aqueles que partiram partirem mesmo, ou seguirem o seu caminho, a sua jornada, com o entendimento de que eles também são seres de luz. Então, é lá que a gente vai buscar a nossa força. Pois, o tempo todo nós vamos estar diante de situações que vão nos causar dor, não é verdade? Agora, você pensa assim, veja bem, aquela pessoa, quando ela te fez algum mal que te causou dor, aquela foi a escolha dela. Nesse momento, você está sob aquele efeito, o efeito da dor causada por aquele ser. Mas você tem escolha, não é verdade? Então, a sua primeira escolha deve ser: você quer ficar com essa dor ou não? Não é o outro que vai te tirar essa dor, pode ser que ele nunca te peça perdão, ou ele ou ela, seja lá quem for. Então, significa que você vai ter que aprender a trabalhar essa sua dor com espiritualidade. A espiritualidade cura tudo, o perdão cura tudo, Deus como fonte de luz cura tudo. Agora, o quanto é que eu quero fazer esse trabalho? Aí, se você se colocar diante da espiritualidade com essa vontade de mudança, você vai ver como as coisas mudam. Podem, não, por exemplo, alguma coisa que no passado poderia durar uma vida inteira, porque tem pessoas que carregam dor durante uma vida inteira, você pode, com meditação, com, com essa prática espiritual, etc., do perdão, você pode ficar com esse sentimento algum tempo, mas ele vai se desvanecer rapidamente. Em alguns meses, em alguns dias, vai depender de cada coisa. Todos nós já sentimos dor, todos nós já sentimos dor. Agora, ponto final para frente. Então, escutem, por isso que eu vos digo, continuem a escutar as aulas de aprofundamento, continuem a escutar, façam o curso se não fizeram, façam aulas de aprofundamento, escutem conferências, escutem as meditações, porque tudo isso ajuda a eliminar o impacto criado pelas situações que vêm de fora para dentro no nosso ser. Aí tem coisas que você fala, nossa, antes isso me importava, agora não, olha, aquilo passa por mim e fala assim, essa pessoa, ela faz desse jeito comigo, mas ela faz com outros também, então é o jeito dela, não é só comigo, né? Então o entendimento fica outro. Ok? Não se esqueça, nós temos sempre as meditações que decorrem todos os dias às 18h15 por meia hora no canal YouTube. Obrigado a todos vocês por estarem cá. Vamos então fazer essa despedida com um momento de meditação, ok? Então aí, onde vocês estão,
vamos ter esse sentimento de preenchimento interno e a importância de nós sermos os nossos melhores amigos. Então quando olho para mim mesma, estou a olhar para o eu como sendo a minha melhor amiga. Então eu vou preencher esse eu de luz espiritual, de entendimento, de sabedoria. E esta palavra, sabedoria, é das mais importantes na hora de criar relacionamentos. Então, que os meus pensamentos sejam sempre positivos para com os outros e cheios de sabedoria. Que as minhas palavras sejam palavras construtivas, que sejam palavras preenchidas de bons sentimentos. Que todas as minhas atitudes cooperem com cada ser à minha volta, pois assim terei a certeza de que estou a dar o meu melhor em cada momento. Que eu me preencha na companhia da luz suprema, da fonte de luz. Que eu me preencha com todas as qualidades que eu necessito ter internamente, como o amor e a paz. Então essa fonte suprema é o oceano de paz. E nesse momento eu me sinto completamente imersa nesta paz. Meu coração está em paz. E eu estou pronta para largar, para deixar qualquer situação que esteja a tomar conta do meu coração. Qualquer situação negativa que esteja a causar dor no meu coração. Eu estou pronta para colocar um ponto final. Então sinta o seu coração preenchido de paz, a sua mente em harmonia e tudo a fluir, como a água que flui dentro de um rio, flui sem parar. Então mergulhados nesta experiência de paz, de harmonia, de preenchimento, nós nos preparamos para trazer a nossa atenção ao momento presente. Eu sou um ser de paz. Om Shanti. Então, obrigado a todos. Até a próxima.